Olá, amigos. É verdade. Muitos sofrem de depressão mesmo usando medicamentos e com a ajuda de psicólogos. Existem pessoas deprimidas que recebem tratamento correto, mas tendo resistência para melhorar. Se você está sofrendo com depressão, mesmo estando em tratamento profissional e vê que não melhora, ou se fica recaindo no estado depressivo, ou ainda se você conhece alguém que está deprimido por um longo tempo e quer ajudar essa pessoa a sair desse estado sofrido, o que apresentarei agora pode ajudar. Eu fiz em 2020 um curso na USP, Universidade de São Paulo, sobre psicoterapia e espiritualidade, sob a coordenação do professor Dr. Francisco Lotufo Neto, um professor de psiquiatria daquela universidade, um curso apresentado por vários professores. Numa aula apresentada pelo Dr. Roy Abrahamian, ele compartilhou um texto muito interessante que traz uma sugestão simples que pode tirar a pessoa do estado depressivo na medida em que ela investir e praticar uma terapia chamada de terapia mitzvah. A terapia mitzvah está explicada no livro em inglês e com o título, traduzindo em português, a espiritualidade orientada por solução, conexão, completude e possibilidade para o terapeuta e cliente, de B. Hallon. Foi publicado esse livro em 2015. Então veja na sua tela o título original desse livro. O autor do texto diz que um professor dele, o Dr. Milton Erickson, foi solicitado a visitar uma senhora, parente de uma de suas pacientes. Essa senhora estava com depressão e ao chegar na casa dela, ele viu que ela estava deprimida havia alguns anos, desde que uma doença a confinou a uma cadeira de rodas e a isolou do mundo externo. A senhora mostrou para esse professor a sua grande casa, que ela havia adaptado para ser acessível ao uso de cadeira de rodas. Ela contou ao Dr. Erickson a respeito da sua vida. Ela vivia sozinha, nunca havia se casado, herdou aquela casa e bastante dinheiro e era religiosa. Mas estando numa cadeira de rodas, ela se afastou da igreja porque era muito difícil se locomover para lá e para cá. A casa pareceu ao Dr. Erickson deprimente, era escura, parecendo abandonada. O único lugar luminoso era o final da casa, um viveiro de plantas alegre e empolgante, onde a mulher deprimida ficava a maior parte do tempo. Ela amava trabalhar com plantas e com orgulho mostrou ao Dr. Erickson novas plantas, as violetas africanas, que havia obtido de enxertos de outras plantas. O Dr. Erickson admirou a sua habilidade com plantas e recomendou algo que ele pensou que poderia ajudá-la na depressão. Ela deveria obter uma cópia semanal do boletim da sua igreja e visitar qualquer membro daquela igreja que tivesse passado por um evento significativo na semana, seja alegre ou seja triste. Por exemplo, o nascimento, a morte de alguém, alguém doente, uma formatura, um noivado. Ao visitar a pessoa, ela levaria uma de suas violetas africanas como um presente, com as suas congratulações, no caso de algum evento positivo, ou de condolências, no caso de alguma situação de perda. Ela concordou e assegurou ao Dr. Erickson que iria procurar seguir essa sugestão dele. Anos depois, quando aquela senhora morreu, teve tanta gente no seu funeral na igreja que nem coube todos no templo. Eram pessoas gratas por ela ter tocado muitas vidas ao longo dos anos em que visitava as pessoas e levava violetas para elas. Isso era um tipo de prática da terapia mitzvah e ela havia saído da depressão com essa terapia. O Dr. Saul Gordon, com doutorado na Universidade de Londres, foi professor de psicologia na Universidade Yeshiva e na Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos. Numa palestra, ele contou uma história para ilustrar essa terapia mitzvah. Mitzvah é uma palavra hebraica que significa boa ação ou mandamento. A terapia mitzvah
inclui encorajar as pessoas a realizarem alguma contribuição social caritativa para ajudar a resolver os seus problemas. Uma mulher atendida pelo Dr. Gordon tinha sido abusada quando jovem e esteve em terapia por alguns anos, mas sem melhora. Comia compulsivamente, estava acima do peso, ocupava a maior parte do tempo comendo. Quando não estava trabalhando, ela estava sozinha. Quando descreveu seus problemas e tentativas de encontrar ajuda, o Dr. Gordon disse para ela: você já tentou a psicoterapia, você já se dedicou ao máximo e ela não deu bons resultados. Eu não acredito que qualquer psicoterapia que eu ofereça para você será muito diferente ou melhor para você. Eu recomendo para você a terapia Mitzvah. Ela nunca havia ouvido sobre esse tipo de terapia, então pediu para que ele explicasse a ela o que era isso. Ele recomendou que ela encontrasse um centro de tratamento próximo para crianças abusadas e negligenciadas e se voluntariasse ali durante seu tempo livre. Ao retornar para a consulta com o Dr. Gordon um mês após, ela lhe informou que essa terapia Mitzvah havia sido muito proveitosa para ela. Ela descobriu que as crianças precisavam de alguém que as amasse e cuidasse delas. E quando ela chegava na porta daquele centro de tratamento, toda a tarde para seu trabalho voluntário, as crianças corriam para ela, abraçavam e queriam toda a sua atenção. Ela relatou que se sentia amada e útil pela primeira vez em sua vida. Essas crianças precisavam dela. O Dr. Gordon então recomendou que ela continuasse com a terapia Mitzvah e que voltasse à consulta um mês depois. E no mês seguinte, ela disse: essa terapia Mitzvah, Dr. Gordon, é incrível, eu a recomendo para todos. A mulher saiu da depressão após vários anos se tratando sem bom resultado. Dr. Saul Gordon também falou de um programa de tratamento de adolescentes envolvidos em delinquência, no qual foi estabelecido um projeto de ajuda para crianças deficientes e com retardo. Ou seja, os adolescentes internados naquela instituição ajudariam as crianças deficientes. O resultado foi que os adolescentes infratores que participaram da ajuda às crianças tiveram menos retornos para a instituição e menos prisões. Um outro caso de uma mulher que sofreu durante anos de depressão contou que havia um padrão para a sua depressão. Ela ficava bem alguns meses, depois entrava numa crise depressiva grave por 2 meses e medicações e terapia aparentemente não ajudavam. Foi sugerido a ela que, ao perceber os primeiros sinais da próxima crise, ela deveria fazer um ato de caridade. Ela assistiu uma reportagem na TV sobre uma mulher da África cuja família recebeu uma cabra doada por uma ONG, organização não governamental. A doação da cabra criou uma série de mudanças positivas na vida daquela mulher que resultaram nesta pobre moça africana frequentar boa escola particular e universidade nos Estados Unidos, com a intenção de voltar à África para ajudar pessoas em seu país após se graduar. A cliente deprimida do Dr. Gordon decidiu fazer uma contribuição financeira quando ela começasse a se sentir deprimida. Ela se sentiu tão bem em ajudar alguém que se esqueceu de si mesma e isso pareceu fazer uma diferença no seu grau de depressão. Ela decidiu que iria tirar uma semana e se voluntariar em um abrigo para pessoas sem residência fixa, fazendo o que fosse necessário. Isso também teve um ótimo efeito. A próxima crise depressiva foi mais curta e menos severa que os episódios depressivos anteriores. Você continua deprimido, deprimida, mesmo usando medicamentos e também fazendo terapia psicológica? Tente a terapia Mitzvah. Pense em alguma situação social dolorosa que mais toca o seu coração. Tome a decisão de fazer alguma coisa por essa situação para aliviar o sofrimento das pessoas envolvidas nela. Pode ser escrevendo uma carta, fazendo uma doação financeira ou oferecendo o seu tempo para alguma organização de caridade, orando ou fazendo alguma outra ação para a qual você se sinta tocado ou tocada. Você se sente culpado por algum erro do passado?
Peça perdão, faça reparação a quem você feriu ou fraudou, restitua o que você deve. Faça isso por um mês e depois você me diga o que vai acontecer. Talvez seja isso, pedir perdão, perdoar, restituir o que você deve, fazer reparação a alguém que você feriu, se envolver em ajudar alguém ou alguma instituição de forma voluntária. Talvez seja isso que esteja faltando para uma pessoa deprimida obter a cura. Faça isso e recomende isso também para quem está em depressão. Espero você aqui no próximo Claramente. Até lá.